Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, resolvi trazer mais um estudo a respeito do ângulo no agachamento e mostrar que já se falava, já se estudava isso há um tempinho atrás, tá? Aqui na tela do computador, a gente consegue ver o jornal no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores, tá? E a data de publicação, 2009, beleza? Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora pro paper. Aqui no início, na introdução, ele fala um pouquinho a respeito de dor no joelho. Desculpa. Fala um pouquinho da biomecânica ali do joelho, da parte patelofemoral. Depois ele fala a respeito de alguns exercícios, cuidados na saúde. Ele traz um pouquinho da anatomia também, tá? E aí ele vai levando a introdução para a parte da biomecânica, que lá na frente eles vão fazer um modelo biomecânico para estudar isso. Mas enfim, eles falam o seguinte: olha, ninguém estudou isso, tem uma linha de pensamento aqui que pode ser interessante, então vamos estudar isso aí. Foi isso que eles fizeram. Então eles foram fazer a comparação de 3 tipos de agachamento. Deixa eu já mostrar o agachamento e depois a gente vem passando os materiais e métodos completos, tá? Primeiro o agachamento na parede, tá? E eles definiram agachamento com o pé afastado ou com o pé próximo. Afastado, próximo aqui, a parede, tá bom? Então aqui eu vou chamar de agachamento afastado e esse B aqui eu vou chamar de agachamento perto ou próximo, tá? Só para facilitar a didática. E esse último agachamento aqui, que é o agachamento em uma perna, tá bom? Então eles compararam o estresse e a força ali na parte patelofemoral desses 3 agachamentos. Então vamos lá, com quem eles fizeram isso? Pegaram 18 indivíduos saudáveis, sendo 9 homens e 9 mulheres, tá? Aqui tem a caracterização amostral deles. E eles fizeram 12 repetições, tá? Eles poderiam colocar o peso ou na lateral do corpo aqui, ou eles poderiam segurar o peso aqui, tá bom? Na frente aqui no peitoral. Que mais? E como, até quando, né, foi esse agachamento? Qual foi a angulação que eles utilizaram? Bom, pro agachamento ali longo, né, os pés afastados, mais afastados da parede, foi de 90 a 100 graus de flexão de joelho. E para o agachamento curto, ou seja, com os pés mais próximos ali à parede, foi de 100 a 110 graus de flexão do joelho, tá? E para o agachamento de uma perna foi de 100 a 110 graus de flexão de joelho, tá? Aqui tem toda a descrição de como foi a posição, o que eles usaram, a distância daqui, né, dos pés, será mais aberto, mais fechado, ponta para lá, ponta para cá, enfim, tá? Depois quem quiser dar uma olhada mais a fundo nessa descrição, tá? Também usaram o metrônomo ali para auxiliar na descida, tá? No caso fazendo esse movimento do agachamento. Além disso, eles deram a oportunidade dos indivíduos fazerem a familiarização, tá? Para não ter nenhum tipo de problema aí na coleta de dados. Também colocaram para fazer essa coleta aí de estresse,
eles colocaram eletromiografia, tá? Colocaram os eletrodos nos indivíduos e fizeram a coleta da eletromiografia, o EMG. E, além disso, eles colocaram essas esferas aqui, ó, essas esferas nas articulações dos indivíduos. Para que servia isso? Coletavam os dados e eles fizeram um modelo biomecânico aqui, tá certo? Essa figurazinha preta aqui, tá? Jogaram no software, fizeram a parte da limpa dos sinais do IMG e montaram um modelo biomecânico no software. Também tem toda a explicação biomecânica aqui, como eles montaram esse modelo, as fórmulas que eles utilizaram, tá certo? Lembrando, não vou entrar aqui em detalhes para não ficar aquela parte técnica chata, mas quem é da área da biomecânica, eu sugiro fortemente a leitura desse artigo aqui, que ele traz bem, de uma forma bem minuciosa como foi feito, tá? Hoje em dia, se você vai pegar para ler algum artigo da biomecânica, os caras passam batido em alguns conceitos, então nesse artigo aqui você consegue pegar esses conceitos. E antes de ir para os resultados, quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu falei no início do vídeo que já se falava, já se discutia a respeito do ângulo do joelho no agachamento há um certo tempo. Olhem o computador, a tela de computador do laboratório dos caras. Isso é lá nos Estados Unidos, tá bom? Nos Estados Unidos? Deixa eu ver só pra... nos Estados Unidos mesmo. Então, olha como era a tela do computador dos caras, tá? Só para vocês terem uma ideia do quão antigo é esse assunto, tá certo? Agora, voltando para o próprio artigo, então coletaram os dados por meio da eletromiografia, juntamente com a parte biomecânica, montaram um modelo e aí fizeram a análise e a comparação dos 3 tipos de agachamento. E adivinha o que aconteceu? Teve diferença significativa aí na força e no estresse patelofemoral em 3 angulações. Não, 3 não, perdão, em 4. 90, 80, 70 e 60, tá bom? As diferenças foram significativas. E aí, tá mostrando aqui qual deles estressou mais e qual deles estressou menos a parte patelofemoral, tá? De modo geral, o agachamento de uma perna foi o que teve o menor estresse, tá? A gente vê aqui, a gente vê que a 90 graus eu tive um maior estresse no agachamento curto, comparado com o agachamento longo e o agachamento de uma perna. A 70 e 80 graus, o agachamento curto e o agachamento longo foram mais estressantes e geraram a maior força na parte patelofemoral quando comparados ao agachamento de uma perna. E a 60 graus, o agachamento longo gerou mais estresse, mais força patelofemoral, quando comparado com o agachamento curto, o agachamento de uma perna. E a gente consegue ver aqui na fase descendente e na fase ascendente. Bolinha preenchida é o agachamento curto, bolinha sem preenchimento é agachamento longo e triângulo agachamento com a perna. Então a gente consegue ver que seria o 90 graus, o agachamento curto gerando uma maior força na parte da patela ali, tá? E o agachamento de uma perna gerando uma menor força. Quando a gente vai para a parte ascendente, então Ave Maria, isso aqui fica muito aberto, tá? Mostrando que o agachamento de uma perna gera menor força e menor estresse, tá? Aqui ele está falando da força e aqui ele está falando do estresse, tá? Mas o racional por detrás do raciocínio que eu quero trazer é o seguinte: a angulação, independentemente do tipo de agachamento, tá bom? E é isso que eu vou explicar um pouquinho mais na frente.
Tem a discussão, ele traz a parte biomecânica de novo, bem interessante, ele traz a parte anatômica, ele mostra alguns cálculos ali, traz estudos anteriores, é bem interessante, traz um pouco de anatomia, tá bom? Sugiro mais uma vez, quem for da área, ler com profundidade esse artigo, tá? E aí tem as referências e eu vou concluir lá com um resumo, matando aquela parte que eu falei que eu iria concluir depois. Aqui. Então, ele compara os 3 tipos de agachamento, tá? Mas como eu falei para vocês, eu quero trazer um raciocínio diferente, tá? Independentemente do tipo de agachamento, seja com os pés mais afastados ou com os pés mais próximos ali, ou da parede, ou agachamento de uma perna, ou agachamento sem ser ali na parede, ele traz o seguinte raciocínio. Seria mais interessante, seria mais prudente ou menos arriscado você agachar no ângulo de 0 até 50 graus, tá? Quando comparado à angulação de 60 a 90, ou seja, é mais seguro entre essa angulação, né, 0 a 50, quando comparado a essa angulação, tá? Somando com aquele estudo que eu trouxe anteriormente, tá? Então mostrando aí que mostrando aí que angulações mais próximas do 90 graus são mais prejudiciais para o joelho, tá certo? Mais um estudo aí corroborando com aquela fala de que, na verdade, você tem que ou ficar para cima, né, dos 60 graus aqui, ou você ir lá para baixo dos 90, tá certo? Lembrando que para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição. E cuidado se o seu personal, fisioterapeuta ou a pessoa que cuida de você fala para não agachar muito ou agachar até 90 graus, que é mais seguro. Muito cuidado. Seria interessante você mandar esse vídeo para essa pessoa. Beleza? Valeu!